Célia. Célia, obrigado por esse carinho aqui conosco do Texto dos Homens, esse pronto atendimento. A gente fez um convite ali, enquanto a Célia autografava os seus livros, muita gente, então a gente mal trocou uma palavrinha, porque não tinha muito tempo, depois a gente conversou, eu e o Alexandre também aqui juntos, e aí a Célia prontamente se dispôs a vir conversar conosco aqui nesse momento de reflexão que nós sempre fazemos, né, e temos por hábito aqui no terço, que é um momento de catequese, mas também de espiritualidade, já com a oração do terço, já preparados, né, o nosso coração já preparado para acolher aqui, sempre no mais profundo da nossa alma, pela presença do Espírito Santo, todos os dons, né, que os palestrantes vêm nos trazer. Então, e aqui atendendo o pedido da Célia, convido a todos a invocarmos o Espírito Santo antes de começarmos aqui a palestra com a Célia, e já passamos para você, Célia. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, Célia, a casa já era sua, continua sendo sua, nós somos apenas convidados aqui. Obrigado, e a palavra é sua. Eu que agradeço. Eu aceitei sem saber o dia, horário, o que se tratava, já falei que sim, porque se fosse um tempo atrás, eu teria muita dificuldade de aceitar, mas Deus foi chamando, e a gente tem a sensação de que Deus prepara antes e depois chama. Não, Deus chama e prepara, e vai preparando conforme a gente vai andando. É assim que funciona. Então, quebrando expectativa já, porque, escrever um livro, sabe tudo de deserto, sabe tudo da Bíblia, sabe todos os versículos, capítulos, não. Não sou teóloga, não sou filósofa, sou professora, com pós-graduação em psicopedagogia, não tem nada a ver com teologia, porém, desde adolescente, eu comecei a ler a Bíblia, porque eu ouvi alguém me falou assim que é uma carta de amor e que poucos liam essa carta de amor, e aquilo me incomodou. Falei, puxa, Deus escreveu uma carta de amor e eu não vou ler. Não, eu vou ler. E aí, muita coisa eu não entendia, né? E aquilo que não entendia é que Deus usa na hora de escrever. Eu não escrevo sobre o que eu sei, eu escrevo sobre o que eu quero saber. É assim que funciona a lógica de Deus. Não é como a lógica dos homens, que estudam, fazem doutorado, mestrado, e aí vão escrever um livro. Não, coitada de mim, né? Eu fui escrever livros sobre coisas que eu não sabia. Então, o primeiro livro, que é o Jesus Chorou, é sobre o luto. E por que o Jesus chorou? Porque era um versículo que sempre me intrigava. Por que Jesus chorou se ele ia ressuscitar Lázaro em seguida? Então, eu li essa parte e parava. Mas qual o sentido disso? Não entendia. Aí eu só fui entender a profundidade disso quando eu perdi meu pai. Aí eu entendi que Jesus chorou para nos fazer companhia. Ele quis viver o luto para saber, para a gente se sentir acompanhado. E aí, em seguida, veio o do deserto, que também foi um outro versículo que sempre me intrigava, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Mas antes de falar isso, eu tenho que falar do meu deserto. Quantas vezes eu sentei aqui nesses bancos e pedia para Deus me mostrar o caminho. Porque eu me aposentei como professora, eu sabia que meu ciclo ali tinha terminado como professora, mas eu não sabia o que ia acontecer em seguida. E aí eu sentava ali e falava, Senhor, fala comigo, o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. E aí uma mulher aqui da igreja, se ela estiver me vendo, por favor, venha falar comigo, que eu nunca mais vi. Eu sempre vi ela sentada, mas ela sentava longe de onde a gente sentava. E um belo dia, eu tinha acabado de falar para Deus falar comigo, ela veio e sentou do meu lado. Ela falou, oi, tudo bem, não sei o quê. Sempre vejo você com a sua mãe. Você é professora? Você tem cara de professora. Eu falei, eu sou professora, mas eu estou me aposentando. Ela, e o que você vai fazer depois que você se aposentar? Eu falei,
Falei, gente, é uma pergunta de milhões, é eu que eu estou perguntando para Deus, eu não sei. Falei para ela, não sei ainda. Ela falou, o que você gosta de fazer nas horas vagas? Eu falei, ler e escrever. Ela falou, é isso que você tem que fazer. Ela apontou para mim. Falei, meu Deus, essa é a resposta. Tá, mas escrever o quê? Livro infantil. Vou escrever um livro infantil. Escrevi um livro infantil, nenhuma editora quis, nenhuma editora abriu a porta, tudo fechado. Tá bom, mas ainda a escola onde eu trabalhei adotou o livro, ok, é isso. Mas não saía mais nada daquilo. Não conseguia escrever outro, não tinha inspiração. Falei, meu Deus, e agora, né? Continuo no deserto. Aí aconteceu que a pandemia, tudo fechado, né? Aí eu falei, bom, então agora deixa eu ficar quieta. Então, não é agora que Deus vai falar comigo. Foi ali que Deus foi falar comigo. Em pleno deserto da pandemia, Deus me chamou para falar sobre luto. Segunda onda, auge da segunda onda, eu querendo desligar a televisão, não querendo saber sobre luto, e Deus me chamando para escrever sobre luto. 3 dias eu, não vou escrever sobre luto. Não vou escrever sobre luto, não. E aí Jesus chorou. E esse versículo na minha cabeça. Falei, como é que eu vou escrever uma coisa? Eu não fiz um curso bíblico, eu não tenho conhecimento, não é para mim. Mas aquilo me incomodando. Quando o Espírito Santo chama, ele chama e confirma. Aquilo fica, você não consegue se desviar. E aí escrevi o livro. E depois desse livro, imediatamente, em seguida, abriu as portas da editora e abriu as portas também da minha mente para escrever, porque logo em seguida escrevi o do deserto, que também foi um outro versículo, outras partes do deserto, da Bíblia, que me intrigavam. Uma no Antigo Testamento, uma no Novo Testamento. Então, vou falar primeiro do Antigo Testamento. Aqueles que quiserem fazer perguntas para a Célia também podem encaminhar, e no final a gente conversa com ela, e se porventura ficar alguma sem resposta, a gente repassa para você. Combinado. Desculpa, estou falando demais, né? Senta que lá vem história. E aí, vamos contextualizar o que estava acontecendo ali no deserto. Os hebreus, liderados por Moisés, foram chamados por Deus para ir para a terra prometida. E eles eram escravos, né, dos egípcios. Tá bom, vamos lá. Só que eles eram muito reclamões, nada a ver com a gente, né? Que a gente não reclama de nada. E aí eles começaram a questionar, falar, nossa, para que a gente veio para o deserto? Era muito melhor ser escravo. Lá pelo menos, e a gente, aí vem o primeiro problema, né, que comecei a pensar, que a gente é ingrato. A gente é ingrato e não tem fé. Essa é a primeira coisa que me veio assim de inspiração sobre isso. Mas também veio o primeiro ensinamento de Deus. Porque quando eles estavam lá no deserto, eles começaram a ver que Deus estava provendo exatamente tudo o que eles precisavam. Não tinha nada no deserto que eles não tivessem acesso. Eles queriam água, em uma pedra saía água. Eles queriam comida, maná caía do céu. Roupa e sapato não precisava estar aí na loja, não precisava ir no shopping. Não se desfez. Só que eles ficaram 30 anos. Eu falava, meu Deus, 30 anos. Isso foi uma coisa também que eu ficava intrigada. Por que 30 anos, né? Porque não é tão longe assim essa terra prometida. Por que não 30 dias, né? Um mês e meio? E aí esse questionamento ficou e eu comecei a pensar também nos 3 anos que eu fiquei aqui na igreja perguntando o que eu ia fazer em seguida. O nosso deserto tem o tempo exato de aprendizado. Então, se o deserto dura 30 anos, é porque a gente precisava aprender durante 30 anos alguma coisa. Eu vejo que toda a estrada que eu trilhei foi para chegar na minha terra prometida, que foi a realização de um sonho, que era publicar meu livro. Mas às vezes demora mais, às vezes demora menos, né? Cada um tem o seu tempo de deserto. E aí, primeiro o ensinamento é sobre a dependência. O maná era uma coisa também interessante no deserto, né? Porque o maná não caía para um mês. Porque no começo eles tentavam arrecadar aquilo e juntar para um mês e pouco, para amanhã, vai saber se cai amanhã.
E a gente tem essa tendência, apesar da gente rezar o Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A gente não está pedindo o pão nosso de amanhã, do mês, semana que vem, do mês que vem, do ano que vem. É cada dia. Isso é depender de Deus. E a dependência de Deus é difícil porque a gente quer o controle para a gente, na nossa mão. A partir do momento que a gente coloca na mão de Deus e deixa Deus fazer, agir na nossa vida, aí sim as coisas acontecem, a gente consegue sair do deserto. Então, primeira coisa sobre o que eles aprenderam do maná e o que nos ensina esse deserto para a gente é depender de Deus. E aí o segundo mandamento foi que eles não pararam no deserto, apesar deles passarem por situações difíceis, apesar das reclamações, eles não pararam e se lamentaram. No deserto a gente passa por situações difíceis, muito difíceis. Se a gente parar ali, se lamentar, chorar, desistir, a gente vai ficar só mais tempo no deserto. Deserto não é local para a gente parar. Deserto é passagem. A gente continua andando, porque a gente confia em Deus. A gente tem um Deus que está por nós. Então, deserto não é local de acampamento. Eu falo isso no livro. Não é para a gente acampar no deserto. Até tinha falado esse título, né, para a palestra de hoje. A gente não tem que acampar, não tem que se preocupar com isso. A gente tem que só seguir andando, um passinho de cada vez. E não é olhar a estrada inteira, é olhar o pedacinho que você está. Você não importa a estrada inteira, Deus sabe a estrada inteira, a gente só sabe o pedacinho que a gente está. Então, um passinho de cada vez, a gente vai saindo do deserto. Esse foi o segundo ensinamento, né? Não podemos parar. E outra coisa, o terceiro ensinamento desse deserto, que eu pude entender, é que deserto não é lugar de castigo. Eles ficaram 30 anos, não é porque eles estavam de castigo, tinham feito alguma coisa errada, fica ali no cantinho, né? Sou professora, tem os cantinhos. Não é isso. Eles tinham que aprender. Eles aprenderam muita coisa nesse deserto. Assim como eles andaram, cada passo que eles davam, eles iam aprendendo alguma coisa. Aprenderam a depender de Deus com o maná, aprenderam a continuar caminhando, aprenderam que não precisava reclamar, que tudo ali era suprido por Deus. Né? E principalmente porque as reclamações deles também tinham muito a ver com como a gente se acomoda na situação. Né? O aprendizado nunca vem de uma situação cômoda, da gente estar numa boa e a gente vai aprender. Não, o aprendizado vem de um desconforto. É desconfortável estar aqui para mim hoje. Eu sou tímida, né? Como é que eu ia imaginar que eu ia estar aqui falando com vocês, falando na internet, sei lá para quantas pessoas, né? É desconfortável. Deus não chama a gente para coisas confortáveis. Tudo que a gente aprende, tudo que a gente faz de diferente é desconfortável. E esse desconforto de Deus é para nos tirar da mesmice. A gente precisa ficar espantado com as coisas de Deus. Eu sempre procuro esse espanto, sabe? Tanto quando eu leio a Bíblia, toda vez que eu leio é uma coisa diferente, é uma frase que pula nos meus olhos, sabe? Que é uma coisa que me espanta. Toda vez que tem a Páscoa, nossa, é chocante a gente falar crucifica-o, crucifica-o. Isso me espanta. Uma semana antes a gente estava hosana nas alturas, depois a gente tem que falar crucifica-o. Isso é espantoso, tudo isso é espantoso. A gente tem que viver cada dia das missas nesse espanto. A gente não pode se acostumar. Com as coisas de Deus a gente não pode se acostumar. Tudo que vira costume, vira também uma coisa que a gente, normal. Então a gente acaba ficando meio que embotado no tempo. Né? Isso é um outro aprendizado, se espantar. E aí nós vamos para o Novo Testamento, em que Jesus espontaneamente vai para o deserto passar 40 dias, 40 noites. Espontaneamente. O que Jesus foi fazer lá? Era isso também. Eu falava, meu Deus, mas por quê? Ele não precisava passar no deserto. Ele já sabia o que ele ia passar, que já seria um deserto gigantesco. Para que ele foi lá, sabendo que ia ser tentado pelo demônio? Ele foi lá para deixar as pegadas para a gente. Tudo que Jesus passou nesta terra, ele deixou algum ensinamento. Nada foi à toa. Eu costumo dizer que o bom livro é aquele que tem começo, meio e fim, e que tem um fechamento que não deixa a ponta solta.
porque às vezes uns livros que são ruins, a gente fala, nossa, é aquele personagem que aconteceu aquilo, não deu finalização, a gente não entendeu. Não, a Bíblia é do começo ao fim, todo redondinho, né? Então, tudo que Jesus passou aqui na Terra teve um motivo. Ele deixou as pegadas lá. Ele deixou as pegadas mostrando que dá para passar pelo deserto sem pecar. É difícil, porque nós temos uma natureza muito pecadora. E muitas vezes o deserto ainda acelera mais ainda isso. A gente reclama, a gente perde a fé, a gente desanima, a gente quer desistir. Para que eu estou na igreja? Nada acontece. Cadê meu milagre? Nada acontece. Mas a persistência é aquela coisa, não parar no deserto. Dia após dia, foram 3 anos que eu tive aqui, pedindo a Deus uma resposta. E Deus vai falando, Deus vai falando. Mesmo que aquilo não aconteça naquele momento, Deus vai preparando. Hoje eu vejo que tudo foi preparado. E é assim que Deus age. Então dá para passar pelo deserto sem pecar. E uma coisa engraçada, porque Jesus passa por 3 tentações. E as 3 são 3 caminhos de saída para o deserto. Quer ver só? Primeiro que ele fala assim, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Quando ele estava com fome e o diabo ofereceu comida. Então, qual é a primeira saída? Ter a palavra de Deus muito clara no seu coração. Muito clara mesmo. Quando a gente vai lendo a Bíblia, que aquilo vai fazendo parte da nossa vida, isso nos dá repertório. Como um artista que tem um repertório, né, as músicas que todo mundo vai pedir, a gente também tem que ter isso no nosso coração. Então, a gente pensa numa situação difícil, a gente lembra de Jó, a gente lembra de Pedro, quando negou Jesus. A gente vai lembrando de situações da Bíblia e aquilo precisa estar claro em nós para a gente conseguir fazer daquilo um suporte para a gente vencer as situações. A segunda é quando ele se nega a adorar o diabo, né? Então, e o que nos ensina? Qual é o outro segundo ensinamento para a gente? Que a gente tem que adorar a Deus em todos os momentos. É muito fácil adorar depois de um milagre, de uma bênção, mas é difícil adorar quando a gente está ali no deserto, quando a areia quente está queimando o nosso pé, quando a gente não está vendo estrada, quando a gente não está vendo ninguém, porque o deserto nos deixa muito sozinhos, né? Por mais que tenha várias pessoas passando pela mesma situação, mas a gente não consegue enxergar, a gente se sente sozinho. Então, nessa hora do deserto que a gente está sozinho, a gente precisa adorar a Deus, porque Ele não nos deixa sozinhos. Então, por mais que a gente ache que está sozinho, não está. E o terceiro, não tentar a Deus, né? Porque o diabo fala para Jesus por que ele não se joga do alto de um rochedo lá, que os anjos vão segurar Jesus, se Jesus se nega a fazer isso. No deserto a gente tende a fazer uma barganha com Deus, né? Eu faço uma novena, e aí só me tira do deserto, então me manda pelo menos uma sombrinha, né? E aí fica barganhando com Deus. Com Deus não se barganha, Deus não é supermercado de pedidos, né? A gente pode fazer novena, pode fazer pedidos, nada disso impede, mas eu acho que a gente tá sempre em mente que não é uma barganha, né? Deus faz muito além do que a gente merece, mas muito além. Só o que Ele fez na cruz já mostra o quanto Ele já fez por nós, né? A gente não tem direito a solicitar mais nada. E mesmo assim Ele faz. Então, não barganhar com Deus. Então, são 3 respostas de Jesus para sair do deserto. Anota. Primeiro, palavra de Deus no coração. Adorar a Deus em qualquer situação. E aceitar a vontade de Deus, não ficar barganhando. Se você está passando por algum deserto nesse momento, um motivo tem. A gente não sabe qual é, mas tem sempre um motivo. E aí, Jesus, além desse deserto, né, teve vários outros desertos que Jesus passou também. O deserto da traição de Judas, da negação de Pedro, que mais? O deserto da solidão no Getsemane. O deserto do luto pela morte do Lázaro, que foi o tema do meu primeiro livro. O deserto da dor na cruz. O deserto da humilhação.
O deserto de se sentir abandonado por Deus, que é um deserto muito terrível, quando ele falou, meu Deus, por que me abandonaste? Então, assim, Jesus entende de deserto. Eu falo que quando a gente for lá para o céu, espero que todos nós estejamos lá um dia, não vai ter desculpa, né? A gente não vai poder falar assim, Jesus, o Senhor não entende, se o Senhor soubesse o que eu passei, porque sabe, aconteceu isso, me traíram. Ele vai falar, filha, também me traíram. Não, mas o Senhor não está entendendo. Sabe o que é? É que as pessoas me humilharam no meu trabalho. Eu também entendo, eu sei. Então, assim, não há desculpa possível que a gente possa dar que Deus não entenda, que Jesus não tenha passado. Tudo que a gente pode imaginar em termos de deserto, Ele passou. E Ele passou sem pecar. E Ele passou para nos deixar pegadas, né? Então, se a gente está no deserto, é olhar para baixo, olhar para os lados e achar as pegadas de Jesus. E a pandemia trouxe muitos desertos, muitos. Aqui é até difícil a gente elencar o tanto de deserto que a gente viveu, né? Em termos de econômicos, sociais. Mas a gente não pode falar que a pandemia foi de todo ruim, só trouxe tragédia. A pandemia nos ensinou. Muitas coisas a pandemia nos ensinou. A gente valoriza agora coisas que a gente não valorizava antes. O estar juntos, como é bom estar aqui juntos, presencial, né? A gente poder ver pessoas já sem máscara, né? Já vivendo uma vida um pouco mais próxima do normal. E eu costumo dizer que nós todos somos como rios. E lá embaixo, nas profundezas do rio, a gente não vê muito bem. A gente só vai conseguir enxergar o que está lá embaixo na profundeza no momento de grande tempestade, que foi a pandemia. O que subiu à tona? Subiu muita sujeira à tona. Surgiu muito egoísmo, muita gente querendo subir em cima do outro e sem visar o bem. Mas também subiu muita coisa boa, muita gente generosa, que ajudou, que se prontificou. Então, acho que é o momento da gente olhar o nosso rio. O que a gente tem ali? O que está num deserto, numa tempestade? O que está subindo, né? O que está indo à tona? Porque o deserto nunca é o fim. O deserto é o meio de encontrarmos a Deus. O deserto é o caminho. A gente nunca fica sozinho no deserto. Eu falo que o deserto nos muda e nos molda. Ele nos muda, a gente não sai a mesma coisa que a gente entrou naquele deserto, e Deus nos molda. E temos que ser, como é que eu vou falar, moldáveis à mão de Deus, né? Quanto mais duro a gente mais Deus tem que quebrar para refazer. Dá mais trabalho, né? Quem é construtor, quem trabalha com isso, sabe que é muito mais difícil fazer uma obra que já está começada do que começar do zero. Então, quanto mais a gente tiver com o coração maleável para ouvir as coisas de Deus, melhor vai ser. Eu acho que é isso, gente. Deserto não é lugar de acampamento, é lugar de passagem, acho que é importante. E eu só queria deixar essa mensagem, assim, que seja lá o deserto que vocês estiverem passando nesse momento, não desista da fé, não desista de Deus, não barganhe, venha na igreja, reze, se coloque nas mãos de Deus. Ele sempre vai dar resposta, sempre. Não tem nada que Ele não responda. Eu sempre falo, tem uma frase que eu falo muito, que vai, se Deus quiser, vai ser um novo livro, que é Deus ouve, Deus age, sempre. Muito bom, Célia. A dona Maria Silvia diz que, apesar dos 78 anos dela, ela está sempre encontrando novos entendimentos. Então, agradece aqui por essa reflexão. A Sol também está dizendo aqui que ela só não é sua fã número 1 porque ela vem depois da dona Juju. Tinha que ser a Sol, né? Só minha vizinha, minha amiga. E que Deus não trabalha com prazos humanos, né? No tempo dele a gente tem que ter... Exatamente, não trabalha com prazos humanos. Isso tem em um dos meus livros, não me lembro qual, a Sol você deve saber. E aí, eu acho que tem um aspecto, né, que talvez a gente possa comentar, porque ao pegar o teu livro, né, e pensar no deserto, a gente receia e resiste muito a entrar no deserto. E entrando no deserto, a gente quer sair dele o mais rápido possível. E não é possível sair rápido dele, porque eu sucumbo.
Então, né, me preparando para ler teu livro, eu disse, bom, vamos lá encarar o deserto. E aí eu tive uma grata surpresa. E aí vou fazer 2 perguntas aqui, dar uma oportunidade para quem está ouvindo. O primeiro é que ele tem 2 dezenas de desertos, né, e lá 2, 3 páginas, quer dizer, permite que se eu estou desempregado e eu me sinto num desespero, eu posso ali fazer uma pequena imersão no capítulo, né, do desemprego ou no capítulo da saúde. Então não necessariamente é um livro que eu tenho que pegar e atravessar o deserto. Eu posso fazer pequenas imersões e lê-lo na medida da minha experiência, né? Eu posso escolher começar no fim, posso vir para o meio, escolher o meu deserto para transitar por ele. Como é que foi essa ideia? E aí eu faço a segunda pergunta. Nossa, ótima pergunta. Às vezes as pessoas me perguntam, como é que surgiu essa ideia? Qual vai ser o próximo livro? Não tenho ideia, não sei. O meu processo de escrever é muito guiado pelo Espírito Santo. Então eu recebo o maná, literalmente. Eu como professora, eu acho tão lindo o jeito que Deus age, né? Eu como professora amo um planejamento, né? Quem é professor sabe. Vamos lá, planejar a semana, planejar o mês. Quando veio a ideia do Jesus Chorou, eu quis fazer assim. Então, vou planejar os capítulos. Cada dia eu vou escrever sobre um determinado assunto, começo, meio e fim, ok. Depois não foi mais assim. Depois eu tive que acreditar que o maná que iria cair todos os dias. Então, sabia que eu ia escrever sobre deserto, mas não tinha muito ideia de como seria esse caminho pelo deserto. E Deus foi me mostrando. Cada dia um capítulo sobre um deserto diferente. Um deserto da doença, deserto... E é uma coisa boa, porque às vezes a pessoa não precisa ler o livro do começo ao fim. Deixa o livro lá. Hoje eu estou doente, então lê o capítulo. Não são capítulos longos, são capítulos tranquilos para ler. E é um livro que você vai lendo aos poucos. Você vai deixando ali e tem sempre uma oração. Então acho que as pessoas sempre me narram isso, né? O quanto a oração ajuda nesse momento. Eu tive um relato agora recente de uma pessoa que me segue no Instagram, Farmácia de Livros, Farmácia de Livros, propaganda. E ela falou assim que ela estava com depressão e ela começou a fazer a oração todos os dias da depressão. Ela parou naquele capítulo da depressão. Todo dia ela lia o capítulo da depressão. E ela falou assim que ela está se sentindo melhor, que agora ela já consegue se levantar, que ela está saindo, que ela vai fazer ginástica agora. Enfim, não é por mérito meu, é porque o Espírito Santo sabe o que faz, né? Eu sou só instrumento, mais nada. A Sandra Bertagnoli aqui comenta que ela comprou para ela, para uma amiga que tem câncer, e ela quer poder mandar palestra. Sandra, e para todos, nós vamos editar, então, vai estar disponível no Facebook da paróquia, mas o nosso mestre de direção aqui vai separar e a gente vai encaminhar para os nossos grupos aqui a palestra, então, o segmento específico da palestra para poder compartilhar. E convidamos a todos a fazer isso nas mídias sociais, até para conhecerem mais o trabalho da Célia. Tem um outro aspecto que me chamou a atenção, que é um aspecto bem raro, né, que é escrever em primeira pessoa. E aí você, né, escreve em primeira pessoa e você vai contando a tua experiência, né? Imagino que você está com as amígdalas ainda. Certo, Tô. Então depois a gente conta para eles o que se trata aqui. É engraçado que as pessoas veem falar algumas coisas que eu não lembrava que eu pus no livro. Aí as pessoas sabem muito sobre mim, né? Porque é engraçado, porque tá vendo como que a lógica de Deus é completamente diferente. Porque eu era uma pessoa que eu não falava da minha vida para ninguém. Eu não contava das minhas coisas. Poucas pessoas sabiam das minhas coisas. Aí, de repente, em livros, eu estou ali, total. Eu conto o bom e o ruim. Eu conto coisas ruins que eu fiz, que eu falei, que eu pensei. E ali eu me desnudo, porque ao mesmo jeito que a pessoa se sente acolhida, se sente tocada pelo Espírito Santo, eu também me sinto acolhida, também me sinto tocada pelo Espírito Santo. Eu estou aprendendo ali, né? Eu não estou ensinando. É isso que tem que ficar bem claro, né? Eu não estou ensinando nada, eu estou ali querendo aprender. Eu acho que o Espírito Santo chama no nosso espanto mesmo, na nossa intriga, naquilo que nos intriga, naquilo que a gente quer descobrir. Aí ele vai e nos ajuda, é isso. Pessoas que tiverem dúvida aqui, que a Célia comenta que estava preparando para uma cirurgia, sofria muito, né, com infecção e gripe, e aí no dia a secretária esqueceu da documentação. Eu tenho 2 caminhos, um é criticar e exigir aquela cirurgia naquela hora, e a outra
é voltar para casa e depois nunca mais sofrer daquilo e dizer, olha, acreditar na graça, né, e agradecer aquele atraso. Porque tantas vezes a gente reclama sem saber, né, as coisas. Eu poderia reclamar, falar, poxa vida, me preparei, avisei a escola, foi todo um preparo, né? Falei, ó, do dia tal a dia tal, não venho trabalhar. Enchi minha casa de gelatina e sorvete, né? Porque a amígdala, você tinha que comer coisas geladas. E aí, tudo pronto, então, um dia antes, falei, tá tudo ok, né? Já posso ir para o hospital, que horas que eu vou? Olha, teve um problema, a secretária esqueceu de mandar. Falei, nossa, esqueceu de mandar. Na hora, falei, o que está acontecendo, né? Mas depois me veio uma coisa assim, bom, se Deus tirou essa cirurgia, vamos ver o que vai acontecer, não vou fazer mais, não vou marcar mais. Vamos deixar. Eu falei para o médico, não vou marcar mais, vamos esperar um pouquinho. Eu nunca mais tive amidalite, eu tinha amidalite praticamente todos os meses. Amidalite ou faringite, alguma coisa com ite. Eu nunca mais tive. Então, assim, antes de reclamar, a gente tem que dar uma pausa e esperar o que Deus vai falar para a gente ali na frente. Sempre vai ter algum recado. Puxa, e os sorvetes ficaram lá. Bom, avançando aqui, então, aí quando você escreve, né, em primeira pessoa, a gente vai lendo e são pequenos trechos, são pequenas pílulas, e a gente vai se encontrando em alguns deles. O interessante é que, na medida que a gente vai lendo em primeira pessoa, a gente vai se identificando e como se fosse contando também parte da nossa história nesse deserto, né? É engraçado porque quando eu comecei a escrever, principalmente o Jesus Chorou, que é muito autoral, muito da minha história, do meu luto, né? Eu achava assim, poxa, ninguém vai querer, quem é que vai se interessar de saber como é que a Célia Alves Cardoso passou o luto com o pai dela? Não tem sentido. Aí eu comecei a ver quantas e quantas pessoas se identificavam com coisas que me aconteceram e que aconteceram com elas também. Uma coisa que nunca ninguém tinha me falado para mim era a respeito da culpa, por exemplo. Mas todo mundo passa. Meu pai faleceu de pneumonia. E a culpa veio assim. Eu deveria ter levado ele antes. Quando ele estava com gripe, ele deveria ter ido no médico. Eu deveria ter insistido. Então, a culpa sempre vem quando a gente perde alguém. A gente sempre acha que a gente teria algum poder sobre a vida e a morte, né? A gente acha que está tudo controle nas nossas mãos. Então, isso é uma coisa que as pessoas se identificam. Teve uma pessoa que me falou que ela se curou da culpa lendo o livro. E é tão lindo, porque não é o livro em si, é porque o Espírito Santo falou comigo, fala com elas também. Querem fazer alguma pergunta, também mandar ainda, acho que temos mais uns 2 minutinhos, depois a gente vai convidar a Célia e os presentes aqui para conversarmos um pouco, comemos ali à volta da mesa, né, tomarmos um vinho, porque afinal de contas é um momento, né, muito único de celebração, né, não pode faltar o vinho, né. E aí fica o convite para todos aqui no mês de novembro, a gente, né, teremos novamente novas reflexões, a gente vai dar um enfoque maior. Deixa eu alertar que as outras reflexões vão ter um nível melhor, tá? Só essa semana que deu uma decaída, mas as outras você está melhor. Imagina. Deixa eu fazer uma última pergunta, né? Eu estava lendo e aí eu me deparei, fiquei um pouco surpreso, porque eu estava imaginando o livro, né, ele indo crescendo, te falando do deserto, e de repente, um pouquinho depois da metade, você fala o deserto da fé. E ali me pareceu que ele é como se fosse a sustentação de todos os outros desertos. E aí você continua nos demais. Então eu fiquei me perguntando, o que levou a Célia, né, a trazer o que me pareceu no teu livro, o Deserto da Fé, explicar os demais desertos, ele está no meio. É como se fosse um caule que dá sustentação antes e depois? É porque depois no final você vai ver que tem o deserto dos desertos, que também tem a ver com esse. Acho que o meio ali foi para dar uma preparação para esse final, que é o deserto dos desertos, que é não ter Deus. Né? Porque eu fico pensando, as pessoas, eu tenho muita pena de quem é ateu, mas muita pena, porque eles não experimentaram Deus, e às vezes eu me sinto culpada, porque eu acho que às vezes o único evangelho que alguém lê somos nós, a nossa vida, e isso dá uma responsabilidade gigantesca, porque se a gente não for um evangelho bonito para o outro ver, se não for um evangelho de amor que o outro veja, e aí? Quantas pessoas que são ateus porque veem em nós pessoas que não trazem nada de diferente do que eles estão vivendo, né? Então, eu acho que o pior dos desertos é o deserto sem Deus.
Ali é o deserto mais difícil. Muito bem, eu queria só terminar, né, e acho que ali a gente pode, talvez, como né, exemplo dos discípulos, né, o ateu, o agnóstico, ou aquele que não teve contato, né, está esperando o nosso papel aqui de apostolado, de falar sobre Deus, né, de falar das coisas da vida. Então, me parece que a forma com que, né, você foi inspirada, de falando de você, Santo Agostinho fez assim também, né, de falando de você, a gente vai se encontrando e experimentando nessa mesma experiência. Eu queria fechar com uma oração que você coloca logo nos primeiros capítulos e que me tocou bastante. Então, tem um aspecto que a Célia vai terminando vários capítulos com uma oração pessoal, né? E uma invocação pessoal, o que também surpreende, né? Muitos desses capítulos eu passei vivenciando o deserto. Esse livro foi dificílimo. Eu falo que, no final eu falo que eu não sabia que escrever doía, mas escrever dói. Porque muitos deles eu passei. Teve um deles, por exemplo, da solidão, acho, que todo mundo desapareceu da minha vida naqueles dias que eu estava escrevendo esse capítulo. Todo mundo. Eu falei para uma amiga minha, falei, nossa, eu estava me sentindo tão sozinha. Ela falou assim, olha, eu ia te ligar, mas algo me disse, não liga para ela. Deus queria que eu vivenciasse ali. Coloca o pé na areia quente para sentir. Então, às vezes a minha oração era muito profunda porque eu estava rezando mesmo, vivendo aquela situação, né? Então acho que isso Deus propicia, né, que a gente viva algumas coisas para a gente saber o que falar. Uma coisa também da depressão, eu nunca tive depressão, eu tive uma depressão por remédio e eu fiquei 1 mês e meio muito mal. Eu vim aqui na igreja por obrigação, assim, mas eu não me sentia participante daquilo. O padre Cláudio percebeu, falou, está acontecendo alguma coisa? Eu falei, estou com depressão, padre. E por que eu vivi aquele 1 mês e pouco só por conta de um remédio? Porque eu tinha que escrever sobre isso, eu tinha que viver isso. Uma coisa é a gente falar de longe, né? Falar hipoteticamente, quem tem depressão, não. Eu sei o que é depressão. Então, acho que o Espírito nos leva para muitos lugares, às vezes para a gente vivenciar, para a gente ter mais empatia, para ter mais compaixão, enfim. Estou falando demais. Imagina, mas como professora, né, você comenta disso, né, eu estava sozinha, mas você também faz uma perguntinha, né, assim, lá no capítulo da solidão. E quando a gente deixou o nosso outro na solidão, nós não ligamos, não fazemos. Então, tem uma reflexão também que vai puxando para essa pergunta. E eu que estou permitindo que outros fiquem em solidão? Quando eu via, né, o teu relato e no fim você fazendo essa pergunta, opa, né? Mas eu queria terminar aqui com um trecho que você coloca do Evangelho segundo São João, no capítulo 16. Você coloca lá o Salmo, né, o Salmo 40, né, São Lucas, né, o capítulo 4, mas esse de São João, eu acho que fala muito, acho que para a gente poder fazer uma oração de encerramento aqui. Então, né, o Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículo 33. Referi-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo haveis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Então, os desertos estarão lá, é inevitável, vai haver aflição, mas coragem, né? Através deles que Cristo venceu o mundo e nos indica aqui esse caminho, né, de vitória, que é um caminho em que tudo concorre para a nossa salvação. Então, te agradeço, Célia. Tem aqui os 2 livros da Célia. Tem alguns exemplares à venda aqui na paróquia, mas também, se quiser fazer um... se alguém quiser autografado, estou aqui na paróquia também, sempre missa de sábado, missa de domingo às 11h30. Quiser autografado, é só me procurar. Tem na paróquia, eu também tenho alguns, é só me falar. E são esses, né? Jesus Chorou, que fala sobre luto, e o do deserto, no deserto com o Mestre. Eu agradeço muito o convite. Como eu falei, eu aceitei sem saber quando, onde. Fui perguntar para o Alexandre, né? Eu falei, eu não sei a data, não sei nem o que é para fazer. Eu falei que sim, mas eu não sei, me explica. Né? Porque coisas aqui, a gente está aqui dentro da nossa casa, porque aqui é a nossa casa, aliás, é a melhor casa que a gente tem. A gente pode ter a melhor casa lá fora, mas aqui é um lugar de paz, né? E estar entre irmãos, na nossa casa, não tem igual. Estou desconfortável? Estou desconfortável, mas Deus não trabalha no conforto, então. Bom, e quem quiser ter mais informação, então entrando, né, no site lá, vai ter o vídeo e a gente também vai publicar depois os dados juntos lá dessa reflexão. Vou fazer uma oração final, então.
Senhor, te damos graças por tudo que nos concedes. Dai-nos, Senhor, a graça de olhar com o coração confiante os obstáculos. Permita, Senhor, que possamos viver o nosso deserto na Tua presença, cientes do Teu amor, da Tua infinita misericórdia. Fortalecei-nos, Senhor, na Tua palavra. Colocamos em Teu altar as nossas necessidades e também os nossos desejos, que eles possam ser purificados no Teu sangue, na Tua cruz, a fim de que nos seja concedido viver uma vida de santidade. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Só falar uma coisinha, que hoje eu perdi minha tia, à tarde, fiquei sabendo, ela é de Portugal, e eu falei, como é que eu vou fazer? Eu não vou conseguir, mas Deus proveu tudo, Ele sempre provê. E a minha tia era a melhor contadora de histórias que existiu, e hoje eu vim aqui contar um pouco da minha história, só agradecer, porque Deus está em todos os lugares, só isso, obrigada. Amém, boa noite a todos, uma boa semana, nos vemos em novembro, em especial, então a gente vai dedicar, a exemplo do Outubro Rosa, o Novembro Azul, falar um pouco aqui do câncer de próstata, do cuidado dos homens. Então convidamos a todos a nos acompanhar na oração, na reflexão, durante o mês de novembro. E aí no mês de novembro, como de hábito, temos sempre ao final aqui um lanchinho para esse momento de celebração. A paz a todos, uma boa semana, demos graças a Deus. Boa noite. Ave José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Bendito sois, o justo que acredita